Eu resolvi fazer um vídeo aqui falando sobre os dipolos elétricos e, óbvio, o conteúdo vai ser um conteúdo voltado ao nível médio, né? Para quem está estudando para concurso, nem essas coisas, né? Não vou falar sobre potencial do dipolo elétrico, esse tipo de coisa, porque isso envolve expansão de multipolo, envolve conhecimento do cálculo diferencial integral. Portanto, vai ser um vídeo bem básico, né? Sim, para começar, eu quero apresentar aqui uma experiência que eu acho que todo mundo conhece do ensino médio, onde você esfrega no cabelo uma bexiga e ela começa a partir desse atrito, né, ela começa a aglutinar, né, pedacinhos de papel quando você aproxima ela desses pedacinhos de papel, né? Eles grudam na bexiga. Pois bem, essa experiência ela acontece por causa dessa eletrização por atritos, mas a pergunta que eu quero fazer é: ora, se a borracha da bexiga e o papel são mal condutores, como é que então a borracha consegue atrair o papel? Porque uma coisa é aquela experiência que você faz também com a bexiga, esfrega ela na camisa, por exemplo, e aproxima de uma lata de alumínio. O alumínio, como por ser um metal, você imagina que as cargas elétricas vão se distribuir na casca daquele corpo metálico e por causa dessa distribuição os elétrons tendem a ficar o mais distante possível dos demais elétrons e sobra uma carga positiva numa região que está mais próxima da bexiga e por isso a lata de alumínio ela acaba se aproximando da bexiga. Mas nesse experimento não. Aqui não é alumínio, é um papel, e o papel é isolante. Por que esse papel é atraído, né, em relação à bexiga, né? Por que o papel gruda na bexiga, se ele não é um bom condutor? Para investigar isso, nós vamos primeiro tentar entender o que é o dipolo. O momento de dipolo, né, nós denominamos dipolo elétrico como um conjunto de duas cargas iguais em módulo, né, em sinais opostos, porém sinais contrários. E isso aparece em muitas situações no mundo natural, como por exemplo o próprio átomo de hidrogênio pode ser considerado um dipolo, uma carga positiva no núcleo e uma carga negativa na eletrosfera, né? As moléculas podem ser dipolares, elas podem ter algum momento de dipolo. Por exemplo, aqui no caso do oxigênio, a gente sabe que o oxigênio precisa de um elétron e o hidrogênio tem um elétron para compartilhar com o hidrogênio, né? Quando eles compartilham esse elétron passa a ser compartilhado por cada um desses átomos de hidrogênio, né? Nós podemos dizer que há um momento de dipolo aqui para essa ligação oxigênio-hidrogênio e um momento de dipolo aqui para essa outra perninha, oxigênio e hidrogênio. Como o momento de dipolo é uma grandeza vetorial, como eu vou falar nos próximos slides, eu posso somar então esses dois vetores e ter um vetor resultante representando aqui o momento de dipolo da molécula da água. Tá? Bom, então o que acontece? Por que na experiência da latinha a lata se aproxima da bexiga eletrizada e por que no experimento com os pedacinhos de papel, os pedacinhos de papel tendem a grudar na bexiga, mesmo sendo experiências diferentes, né, materiais diferentes, né? Bom, condutores isolantes na presença de um campo externo, né, de um campo elétrico externo. Então imagine que um condutor, por exemplo, poderia ser o ferro, ligas de ferro, alumínio, cobalto, enfim, não importa. Um material qualquer que seja condutor, eletricamente neutro inicialmente, que agora vai ficar sujeito à presença de um campo elétrico aqui, digamos, da direita para a esquerda. O que ocorre? Os elétrons em um metal, eles estão no que nós chamamos de nuvem eletrônica, né? Eles estão livres para serem compartilhados por quaisquer átomos da rede. Então, na presença de um campo elétrico, os elétrons tendem a ir na direção contrária ao campo,
Por isso eles vão se acumular aqui nessa região oposta à direção do campo. Portanto, como os elétrons foram deslocados, sobra nessa face aqui oposta, né, uma carga positiva, porque antes era neutro e como os elétrons foram deslocados, essa região vai ficar tendenciosamente positiva, né? Num condutor, na presença de um campo elétrico externo, toda a carga vai ser distribuída, induzida, toda a carga induzida vai ficar distribuída preferencialmente na superfície, né? Na superfície desse metal. Tá, e o que ocorre? Por exemplo, se o que originou esse campo que eu estou desenhando aqui foi uma distribuição de cargas positivas, e óbvio que foi uma distribuição de cargas positivas, porque, por exemplo, uma placa, né? Suponha aqui uma placa metálica qualquer. Se essas linhas de campo estão brotando dessa placa, é porque a distribuição de cargas da placa era positiva, né? Positiva, 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 né? Tá. Veja, os elétrons negativos estão mais próximos da placa positiva do que os prótons, os átomos aqui, positivos do lado oposto. Então, por mais que esse lado aqui tenda a se afastar da placa, esse aqui tende a se aproximar. Como ele está mais próximo, a força de aproximação é mais forte do que a de afastamento, e aí o bloco se aproxima da placa. Tá? Isso é o que acontece lá na latinha de alumínio. Agora, vamos olhar por outro lado em isolantes. A diferença no isolante é que os elétrons não têm essa liberdade que tem aqui nos condutores para ficar se deslocando, procurando a melhor posição possível em relação à distribuição de campo externo, né? Dessa vez, os elétrons meio que estão presos aos seus átomos ou moléculas correspondentes, eles estão presos a um determinado sítio da rede. E o que ocorre? Embora, por exemplo, digamos aqui o átomo de hidrogênio atômico, positivo, e está aqui a eletrosfera ou orbital, né? Enfim, dependendo do modelo que a gente está falando, onde nós temos aqui a carga negativa. Quando essa eletrosfera está sujeita a um campo, por exemplo, vamos dizer um campo aqui da esquerda para a direita, campo elétrico, o que vai acontecer com ela? O elétron essa órbita tende a se alinhar com o campo, produzindo aqui um comportamento, um alongamento em direção ao campo dessa órbita, né? Pois bem, isso cria então um momento de dipolo. Um momento de dipolo preferencialmente na direção do campo, alinhado na direção do campo. É exatamente isso que eu estou representando aqui, ó, com essas elipses com sinais de mais e menos. Houve uma criação do momento de dipolo nesses sítios da rede que reagiram à presença do campo elétrico, no caso aqui da esquerda para a direita. Ok? Então, os elétrons, não é que os elétrons de fato se desloquem, mas é produzido esses momentos de dipolo na região interna do material. E qual é o efeito real disso? Imagina que, por exemplo, vou repetir aquele desenho ali da esfera, né? Os vários momentos de dipolo, negativo, positivo, sei lá, negativo, positivo, negativo, positivo, e assim sucessivamente, né? E perceba que na região interna dessa estrutura, a carga elétrica líquida ela é zero. Por exemplo, se eu pego aqui essa micro-região aqui, ó, mais com menos se cancela, mais com menos se cancela, sempre vai ter uma contribuição nula na região interna. Porém, nas bordas
os positivos que estão aqui do lado direito não se cancelam com nenhum negativo, porque não tem mais nenhum momento de dipolo à esquerda. A mesma coisa aqui com os negativos à esquerda, né? Não tem nenhum momento de dipolo aqui, nenhuma carga positiva para se cancelar com as negativas. Então, há um efeito semelhante ao do semelhante aqui ao dos condutores, em que nós vamos ter uma distribuição de cargas na superfície. Perceba que isso não é o caso de deslocamento real de carga, mas tem um efeito semelhante, né? Vai haver uma superfície preferencialmente negativa e uma outra superfície predominantemente positiva, e é justamente isso que causa a atração no caso lá dos papeizinhos, né? Mesmo ele não sendo um bom condutor, mas há essa redistribuição nos momentos de dipolo que produz uma carga líquida sobre, líquida que eu digo é uma carga resultante, né? Sobre a superfície, que ou é negativa ou é positiva. E a atração ocorre exatamente da mesma forma, né? Nós quantificamos então o momento de dipolo como o produto da carga desse dipolo vezes o vetor que liga as duas cargas, né? Lembrando que essas cargas precisam ser do mesmo módulo, porém sinais opostos. D é a distância entre elas e D vetor é o vetor que liga as duas cargas, né? O momento de dipolo é definido como produto da carga vezes o deslocamento, e assim a gente quantifica essa relação entre essas duas cargas. Na presença de um campo externo, elas tendem a se alinhar com o campo. Ora, a carga negativa vai sofrer uma força contrária ao campo, né? Se supõe que o campo seja aqui essas linhas em azul, ela vai sofrer uma força contrária ao campo, e a positiva uma força na direção do campo. Como elas estão de alguma forma relacionadas uma com a outra, elas tendem a girar, né? O torque então vai ser dado pelo momento de dipolo externo, o vetor campo elétrico, tá? E eu achei que seria interessante a gente resolver uma questão de vestibular sobre isso. E ela diz o seguinte: o forno de micro-ondas é um aparelho muito utilizado nos dias atuais para aquecer alimentos. Como o próprio nome sugere, este forno utiliza ondas eletromagnéticas com comprimento de onda na região dos micro-ondas. Com relação ao funcionamento desses fornos, qual das opções abaixo está correta? As alternativas, né? Letra A. O aumento da temperatura do alinhamento se deve principalmente à interação do campo magnético das ondas eletromagnéticas com o momento de monopolo magnético. Não existe momento de monopolo magnético, já estaria errado por aqui. Letra B. O aumento da temperatura do alimento se deve principalmente à interação entre o campo elétrico das ondas eletromagnéticas com o momento de dipolo elétrico nas moléculas de água presentes no alimento. Esse é o nosso gabarito, né? Letra B. Vamos lá. O aumento da temperatura do alimento se deve principalmente à interação do campo elétrico. Você tem lá o micro-ondas, um campo elétrico sendo irradiado sobre a sua comida, um objeto qualquer que você botou dentro do micro-ondas. E o que ocorre, né? A interação do campo elétrico das ondas eletromagnéticas com o momento de dipolo elétrico das moléculas de água. Lembra que a gente falou que as moléculas de água têm um momento de dipolo? Está aqui a molécula de água, ela tem um momento de dipolo aqui, digamos, de cima para baixo. Quando esse campo eletromagnético chegar à molécula de água, ele vai fazer ela oscilar. Vai haver uma vibração causada pelas ondas eletromagnéticas do aparelho. E isso vai aquecer o alimento, né? Vamos ver as outras alternativas, porque elas estão erradas. O aumento da temperatura do alimento está relacionado com as moléculas de água presentes no alimento.
pois essas são apolares, não, elas são polares, não tem uma polaridade, e por isso interagem com o campo elétrico das ondas eletromagnéticas. O aumento na temperatura, letra D, né, na temperatura do alimento não está relacionado com as moléculas de água, está relacionado com as moléculas de água, então não é letra D. O aumento da temperatura do alimento não se deve à interação das ondas eletromagnéticas com as moléculas que constituem o alimento. Não se deve à interação com as moléculas. Não, então, de novo, errado, resposta letra B mesmo, né? É uma experiência interessante, né? Você pegar uma molécula que não tem polaridade, ou que tem uma polaridade que não seja interagente com as ondas eletromagnéticas irradiadas pelo micro-ondas, você botar lá dentro, ele não aquece. Faça uma experiência de colocar um copo de óleo dentro do micro-ondas. Dependendo do óleo, ele não vai aquecer, né? É por isso que às vezes, sei lá, você esquece comida dentro do micro-ondas e, sei lá, entram formigas dentro do micro-ondas e você aquece, as formigas não morrem. Por quê? Porque elas têm uma quantidade de água no corpo que é pouca para que o aquecimento seja sensível o suficiente para matá-las, né? Existe uma série de coisas que você bota dentro do micro-ondas que não aquecem, justamente por isso, né? Você não ter moléculas que sejam polares e sensíveis a essas ondas eletromagnéticas. É por isso que, por exemplo, você tem que botar quando você bota uma lasanha no micro-ondas, você tem que botar ela 20 minutos, 25 minutos. Por que esse tempo todo, né? Porque algumas partes da lasanha são aquecíveis, provavelmente o macarrão, o presunto, mas às vezes você percebe que, por exemplo, a carne moída ela não é aquecível, pelo menos não aquelas que a gente compra em supermercado, né? Você vê que mesmo estando muito quente a superfície, algumas camadas ficam muito frias. E aí o tempo tem que ser prolongado, por quê? Porque por contato as partes quentes aquecem as partes frias. Por contato, né? Por condução e não pela radiação das ondas eletromagnéticas. Ok? E aqui a gente já tem condição de responder então a pergunta que eu iniciei esse vídeo. Com as cargas, digamos que você esfregou a bexiga em algum material que tornou ela carregada positivamente, e então, como as cargas negativas induzidas aqui nesses momentos de dipolo estão mais próximas da bexiga que as positivas, o papel sente-se atraído pelo balão, né? Como eu falei, na parte interna, se você somar, a carga líquida aqui é zero, né? Porque toda positiva é cancelada por uma negativa. Mas nas bordas do material que estão relacionadas a direção do campo, lembrando que o campo gerado pela bexiga seria aqui da esquerda para a direita, essa superfície aqui está mais próxima do que essa superfície. Logo, a força que ela interage com a bexiga deve ser mais intensa do que a da outra. Portanto, como essa daqui está negativa e a bexiga está positiva, ela tende a atrair os pedacinhos de papel. Entendido isso? Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus e até o próximo vídeo.